gente, eu sou a Ione Simões do Minha Vida Literária e vocês estão prestes a assistir ao meu primeiro vlog lendo apenas thrillers. Eu já postei uma introdução mês passado, dando um pouco mais de detalhes sobre cada uma das sinopses, o que me motivou a fazer essas escolhas e também o que me motivou a querer gravar esse vídeo. Eu tô gravando essa introdução aqui depois de já ter lido, então eu já sei o que eu achei dos livros, mas deixo no ar aí algumas perguntas pra vocês. Será que eu encontrei o que eu tava procurando? Será que eu gostei de todas as leituras? Será que alguma delas me decepcionou? Para esse vlog, eu escolhi ler os livros Lugar Errado, Hora Errada, da Gillian McAllister, O Guardião da Filha do Fogo, da Angelina Bowley, Uma Centelha na Escuridão, da Stacey Willingham, e A Loucura do Mel, em coautoria entre a Jodi Picoult e a Jennifer Finney Boylan. É um vídeo sem spoilers, então não precisa se preocupar com relação a isso. E também tem uma divisão de capítulos aqui embaixo para você saber, né, quando eu falo de cada um deles com um vídeo para vocês. Bom, é sábado, a gente já fez um monte de coisa hoje, o Rafa tá com suspeita de dengue, então a gente já foi, inclusive, né, na clínica, no laboratório, né, pra ele fazer exame. Já almoçamos, limpamos casa, agora a gente saiu pra ir na lavanderia, aí enquanto deixamos a roupa lá lavando, né, o Rafa tá lá. Vim aqui andar um pouquinho com a dona Pandora. Mas apesar disso, né, embora eu tenha começado a ler o livro ontem de noite, eu tô gostando bastante da leitura, assim, e fluindo bastante, né, eu já tô em 30% do livro. Eu acho que, assim, ele cumpre o que promete no sentido de ser uma leitura envolvente e instigante, principalmente. Teve um momento ali nos primeiros capítulos que eu fiquei me perguntando se o livro ia ficar se estendendo muito nessa coisa da personagem ficar voltando no tempo todos os dias, né, e tipo, ah, meu Deus, acordei, né, num dia anterior, por que isso está acontecendo? Que deixaria a coisa mais monótona, vai? Mas eu acho que o livro apresenta suficiente disso e vai entregando novas pistas, né, conforme os capítulos vão passando. Então não fica, né, uma coisa realmente parada. E o que eu tô gostando bastante também é como a autora descreve sensações, percepções da personagem, principalmente impressões que ela tem mesmo, sensações de déjà vu, e o quanto, assim, a percepção dela sobre o próprio filho vai mudando e oscilando, né, a cada capítulo. Isso eu tô achando muito legal. E eu acho que ele é um livro que, no fim das contas, foca muito na questão da maternidade, porque, embora a protagonista presencie, né, o filho dela cometendo um assassinato, cometendo um crime, né, logo no primeiro capítulo, ela fica o tempo todo se culpando pelo que aconteceu, mesmo que tenha sido uma ação do filho, porque ela fica, será que foi algo que eu fiz ou deixei de fazer, que eu falhei na educação dele, né? Então, ela leva tudo muito pra ela. Eu acho que o livro traz um retrato da maternidade muito interessante, até também pelo que ela conversa com a amiga dela, que também é mãe, que inclusive é mãe do amigo do filho dela, e acho que essas trocas que tem a respeito de maternidade são bem interessantes no livro. Aproveitando a manhã preguiçosa de domingo para ler mais um pouquinho, e eu já tô em 70% do livro. Li 20% agora de manhã e eu acho que eu vou terminar em breve mesmo. Tem uma leitura que é muito fluida, que é muito instigante, e ontem quando eu fui dormir eu já tava em 50% mais ou menos, já tinha tido uma reviravolta ali que eu fiquei assim, mas assim, só pra contextualizar um pouco, antes dessa reviravolta já tinha alguns indícios de algo que eu supunha, e aí teve essa reviravolta que meio que levou o meu palpite pra outro caminho, só que eu acho que isso aí foi artifício da autora e eu continuo desconfiando daquilo que eu já desconfiava antes. Mas de qualquer maneira, né, eu acho que a autora ela trabalha muito bem o suspense em si, e principalmente como ela mescla tanto o lado policial quanto o lado pessoal
pessoal. E eu acho que um artifício muito bom que ela usou aqui na história é que a gente tá falando, né, dessa mulher que ela volta no tempo. Cada vez que ela dorme, ela volta pelo menos um dia a mais, né, pra tentar entender essa teia aí do que acontece na história. Só que quando ela torna no tempo, como ela tá sempre indo pra trás, ela não sabe se ela tá de fato voltando, né, no tempo e alterando os fatos, ou se, né, aquilo que ela tá vivendo de novo com alterações não tem consequência, né? Então ela consegue viver aqueles dias sem ter de fato um amanhã. E eu acho que isso possibilita que ela faça coisas e descubra coisas que, se ela tivesse que lidar com as consequências, seria muito mais difícil da autora colocar na história, no sentido de que, sabe quando a gente tá vendo filmes ou séries, né, lendo histórias policiais e a gente vê civis fazendo coisas que, tipo, não faz sentido, né, que uma pessoa comum esteja fazendo aquilo tudo? E como aqui a gente tem esse recurso, né, do não lidar com as consequências, então tem esse fator aí, ficção científica ou fantasia, enfim, dela voltar no tempo, abre brecha na verdade da história aqui, nas possibilidades do mundo, de que ela possa fazer isso, de que ela possa, enfim, né, ter ações, ter atitudes aqui que numa vida comum talvez não fosse plausível. E, enfim, eu tô bem, assim, instigada pela leitura, tô bem curiosa pelos desenrolares e tô muito, assim, gostando muito de como a autora lida com as questões familiares mesmo, as relações interpessoais. Então, o sentimento dela de maternidade, a relação dela com o filho, a relação dela com o marido, as percepções que ela vai tendo sobre ela e sobre essas relações também, conforme ela vai voltando no tempo. Aquela pausa na leitura para dizer, mais uma reviravolta, e eu estava certa no meu palpite. Olha, gente, comecei esse vlog muito bem. Achei a leitura sensacional. Embora eu tenha descoberto uma das revelações da história, isso não diminuiu em nada o impacto dela. E ainda assim o livro foi surpreendente, porque ele tem uma outra grande reviravolta mais pro final. E aí sim eu fui pega de surpresa. O que é mais engraçado é que num determinado momento da história até eu cheguei a cogitar algo envolvendo essa grande reviravolta. Só que assim, a forma que eu tinha pensado seria uma execução assim tão ruim na história, sabe? Que deixaria tantos furos, seria só uma reviravolta, mas que não teria uma construção. Que eu simplesmente descartei a hipótese, né? E falei, não, nada a ver, e tipo, ignorei uma parte, né, que tava... E aí, então, quando a coisa acontece, foi tão bem arquitetada pela autora que cumpriu muito bem o papel. E aí ela também coloca mais umas pequenas surpresinhas mais pro fim, que eu acho que ataram todas as pontas da história. Então é uma história que ela não fica, né, com coisas não respondidas e que ela deixa um sentimento satisfatório muito grande também, né? Então ela é uma leitura impactante, uma leitura que deixa a gente muito instigada e que quando termina, ela também se fecha de um jeito muito bom. Então, primeira leitura concluída com sucesso. Gente, uma coisa ruim de quem acostuma ler no Kindle é que eu tô achando a fonte do livro pequena e eu não posso aumentar. Socorro! O dia hoje, assim, foi uma loucura, então ainda não consegui parar pra ler
né? Segunda-feira sempre é um dia mais cheio, porque envolve planejar as coisas que eu vou fazer na semana e tal. Mas tem o fato, né, de que o Rafa ainda não tá bem, né, da dengue. Hoje ele deu uma piorada, assim, de mal-estar e tal. Então ele tava bem indisposto. E aí nessa, né, tem as coisas da casa pra fazer e tudo mais. Então vamos ver se agora de noite eu consigo ler um pouquinho, né? Eu já comecei A Filha do Guardião do Fogo, mas eu li acho que 2 capítulos, o primeiro capítulo só, bem no comecinho mesmo, então ainda não consigo dar muitas impressões. A única coisa que eu já consigo perceber, né, fazendo uma breve comparação, é que dá pra perceber que é um estilo realmente diferente do Lugar Errado, Hora Errada. Tanto porque o Lugar Errado, Hora Errada, a gente tá falando de personagem já na vida adulta, né? Então uma mulher aí com seus 40 e poucos anos, uma mulher que é mãe, e a gente tem, né, o mistério, o suspense, o fato que desencadeia o suspense acontecendo logo no primeiro capítulo. Então, logo no primeiro capítulo, o filho dela já vai esfaquear, né, o cara desconhecido, que é o que vai fazer a personagem começar a voltar no tempo e tentar investigar o que aconteceu. E nesse, o suspense não acontece no primeiro capítulo, né? A gente até tem logo ali como se fosse num prólogo, um trechinho provavelmente de uma parte mais à frente do livro, que deixa um ar aí de suspense, mas o primeiro capítulo é realmente bem introdutório para apresentar a personagem, a gente começar a se conhecer quem ela é, o meio onde ela está, mas ainda não aconteceu, né, aquele ponto que vai desencadear o suspense, além de que a gente tá falando de uma personagem que acabou de terminar o ensino médio, então ela vai entrar na faculdade, e é claro que a gente já tem alguns ganchinhos, né, algumas pontas indicando que tem algo ali, enfim, né, questões principalmente de conflitos familiares e tal, mas é tudo realmente muito introdutório, então dá uma diferença nesse sentido, né, de quando o suspense aparece na história. E agora eu só queria assim mostrar pra vocês que eu venho sentar aqui na poltrona e aí aparece uma certa Pandora que fica me olhando com cara de dó, desesperada, porque ela quer subir, porque afinal a poltrona não é minha, a poltrona é dela. E aí eu tenho que vir pro lado e ela deita e tá aqui no sono alto e eu tô na torta. E aí provavelmente eu vou levantar pra ir lá no quarto e ela vai atrás. Bom, a gente tá a caminho de São Paulo, a gente tem que deixar lá no cartório uns documentos pro nosso casamento no civil. Tem evento também, então imagino que hoje não vou render tanto na leitura, ainda assim eu tô levando o livro porque o Rafa volta antes de mim, né? Então eu volto de trem, e aí aproveito pra ler no trem. Eu já passei da página 100 da leitura e agora eu acho que ela tá pegando mais no ritmo de apresentar realmente mais o mistério, o suspense. Eu acabei, na verdade, pegando um pequeno spoiler a respeito do assassinato que acontece na história. Eu fui procurar informações sobre o livro e a pessoa que tava lá, né, dando essas informações, ela já descreveu na sinopse, né, quem acaba morrendo, e não era alguém que eu tava esperando. Então, eu acho que eu teria sentido mais impacto se eu não tivesse pegado esse spoiler. Mas ainda assim, também o que eu achei interessante é que o mistério não é exatamente quem matou, né? Tá mais relacionado às motivações e o que tá por detrás disso, que é algo muito maior. E é a partir daí que inicia essa parte policial da história, né? Então a primeira parte é realmente muito mais introdutória pra mostrar, pra situar, né? Sobre os personagens, sobre a vivência. Fala muito sobre uma questão de identidade e pertencimento. Então essa protagonista, né, que é filha de um homem indígena com uma mulher branca, como ela acaba, né, não se sentindo inteiramente pertencer nem ao lado indígena, nem ao lado branco. Ela vive na fronteira também dos Estados Unidos com o Canadá, então também existe, né, essa questão, né, dos dois territórios aí na história. E o que eu achei também muito interessante é que mesmo que nessa primeira parte a gente tenha essa questão mais situacional da história, a autora, ela foi deixando para revelar pequenas coisas conforme ela vai contando. Então tem alguns fatos, por exemplo, que logo no comecinho eu não tinha percebido o que tinha, né, sobre o que se tratava, e aí de repente ela revela aquilo, isso traz um impacto, uma carga maior para a história, seja emocional, seja para adicionar aos fatos que estão pouco a pouco sendo construídos. Então tô achando bem interessante, vamos ver como a leitura se desenvolve a partir daqui.
Hoje amanheceu frio, chovendo, então decidi me dedicar a um dia de leitura, porque eu não tô conseguindo ler muito em outros momentos, eu preciso finalizar o vlog. Choveu a manhã inteira, então não consegui sair com a Pan antes, eu sempre gosto de sair com ela logo cedinho, porque ela não faz xixi em casa, né? Então, em geral, ela tá apertadinha de manhã. Mas assim, choveu a manhã inteira, só parou agora, já quase 10h30 da manhã. Agora ela já fez pelo menos o que precisava e a gente já tá voltando pra casa. E aí eu posso continuar lendo, mas também tem um limite aí, porque hoje é o dia da entrega do prêmio Kindle de literatura Jovens Talentos, né? Prêmio para quem escreve na categoria YA. E eu fui convidada, então eu vou. E é isso. Bom, vou começar aqui a me arrumar pro evento. Ainda vou para São Paulo, tem que pegar trem, ele só começa às 6h30, né? Mas aí até eu chegar lá e tudo mais, ainda mais com chuva, tem chão pela frente. Eu consegui avançar mais na leitura, agora eu já tô quase chegando na página 300, o livro tem mais ou menos 420, então eu tô praticamente chegando aí, né, nas 100 páginas finais. E assim, quanto mais eu avanço na leitura, mais eu vejo assim, quão interessante e rica ela é. É um livro que ele tem muitas camadas e muitas camadas de conflito, principalmente. Então a gente tem essa investigação na qual a Adonis, que é a protagonista, está envolvida, mas os conflitos não tem a ver só com essa investigação policial na qual ela se envolve, mas todas as outras questões que envolvem a vida dela, né? Então já falei sobre a questão do pertencimento, né? Dela ser de uma família de um lado branca, de um lado uma família indígena. E a gente vê muitas dessas questões, né, atravessando aí a história, sejam então, né, por conta dos preconceitos envolvidos, né, contra as pessoas, contra os povos originários, sejam as muitas questões políticas envolvidas. Então, assim, eu vou sendo apresentada a vários fatos que eu não fazia a menor ideia, né? Então, ela vive numa reserva indígena, por exemplo, e assim, para você ser considerada, né, uma pessoa indígena tal, ela sempre se considerou, né, por conta do pai dela, por conta dessa herança que ela tem, da vivência que ela tem, né? Então, ela tem uma vivência, um cotidiano que respeita as tradições, os costumes indígenas do povo dela, mas ao mesmo tempo ela não é uma pessoa registrada no povo, né? Burocraticamente falando, ela não é. Enfim, questões aí de tretas da família dela, né? Então, que estão presentes no conflito. E aí a gente vê o quanto tudo isso impacta na vivência dela, nas limitações que ela vai encontrar. Então, assim, ele é um livro muito interessante, né? Também por esse lado, por apresentar toda, né, uma perspectiva que eu, por exemplo, não conhecia. E tudo isso, né, constrói muito bem o romance como um todo, né? De construir uma personagem muito interessante e que cada vez mais lida, né, com conflitos que vão se aprofundando e que vão deixando ela se perguntando muitas coisas, né? Então, eu acho que já seria natural nessa fase da vida, então uma personagem que tá prestes a completar 18 anos, ela começar a se sentir perdida, né? De começar a perceber que o mundo que ela vivia não necessariamente corresponde ao mundo lá fora. E ela é tirada dessa realidade, né, com uma brutalidade muito grande por conta do assassinato que acontece ali na reserva, das consequências desse assassinato e das outras coisas que passam a acontecer também, né, envolvidas nisso e, enfim, tudo que ela descobre a partir disso. Eu acho que um dos pontos mais interessantes é o quanto ela começa a perceber as pessoas ao redor dela, né, com uma outra perspectiva. Então vai vendo que as pessoas não são exatamente o que ela imaginava, pro bem e pro mal, né? E eu acho que isso é muito real na vida, né? E deixa a história em si mais interessante também. A autora também, ela tá sabendo lidar bem com o suspense que vai sendo incluído aí. Então, a todo momento, ela vai liberando ou novas pontas de coisas, né, que a gente ainda não sabe. Então, tem alguns segredos que a protagonista tá guardando pra ela sobre o passado dela e que eu ainda não sei exatamente, né, o que ainda vai vir à tona. Mas as próprias descobertas que ela faz também, né, na investigação policial, isso deixa a parte do suspense mais interessante. Ainda assim,
Eu não acho que ele seja um suspense naquele sentido eletrizante, né? Ele é um livro que ele acontece no ritmo dele, o que eu acho que também tem muito a ver com a própria narrativa e a própria personagem, né? Então, uma coisa que se fala muito no livro, né? O quanto o povo dela ali, os povos indígenas e tal, falam muito da questão do tempo indígena, né? Então, de você entender o tempo das coisas, entender que as coisas não acontecem quando a gente quer, o que eu acho que acaba sendo uma questão universal, né? De certa forma, aí a gente sempre tem as nossas brigas com o tempo, com questões de controle e tudo mais. Então, assim, o livro acontece em seu próprio ritmo. Então, ele não é aquele livro, assim, que você lê de uma tacada, mas que, ainda assim, é muito interessante e que envolve e, principalmente, instiga. Bom, faz praticamente uma semana desde a última vez que eu gravei alguma coisa aqui pro vlog. Semana passada teve o feriado de Corpus Christi e eu resolvi, né, não gravar nesses dias. Eu quis realmente descansar, tanto que eu acabei lendo outro livro que não tinha nada a ver com os thrillers, né? E eu finalizei A Filha do Guardião do Fogo nesse meio tempo, mas também por isso e por querer digerir o livro, eu acabei ainda não gravando, falando as minhas impressões. Ontem também teve a live de leituras de maio no canal, então quem assistiu a live já viu, né, as minhas impressões sobre Lugar Errado, Hora Errada e A Filha do Guardião do Fogo. E A Filha do Guardião do Fogo foi um livro que ele demorou um pouco pra me pegar, porque ele traz toda uma contextualização no início que é necessária para a história, mas que ela demora um pouco para te fazer sentir lendo um thriller, no sentido de te colocar naquela vibe frenética que em geral os thrillers trazem, né? Ou que, enfim, que pelo menos era o que eu tava buscando. Eu queria essa sensação de devorar o livro, e ele demorou um pouco para chegar nesse ponto. Mas também, né, quanto mais o livro se desenvolve, mais ele vai te colocando nessa atmosfera, e assim, a parte final do livro é daquela que você não consegue parar de ler, é daquela que te deixa quase roendo as unhas de nervoso por não saber como a história vai se concluir, e que quando termina, te deixa com aquela sensação de nossa, que livro! Tanto no sentido de ele ser muito bem construído, de ele trazer muita coisa, tanto por estar bem amarrado no enredo, quanto pelas reflexões, as discussões que ele provoca, e também essa sensação porque ele deixa um gosto amargo na boca. O Lugar Errado, Hora Errada, ele é aquele livro que, assim, ele te deixa agoniada durante a leitura, né, enfim, o que é um sentimento normal dos thrillers, mas ele termina, de certa forma, de uma forma satisfatória. Ele termina com você com aquela energia lá em cima, né, que você finaliza se sentindo bem. O A Filha do Guardião do Fogo, não. Ele tem algumas resoluções que vão ser satisfatórias, mas tem outras que são um tapa na tua cara. E eu acho que a autora trabalhou tudo isso muito bem, e ele tem muito a ver com a própria construção do livro. Ela, na nota dela, né, ao final, ela menciona primeiro, né, que o povo que ela tá retratando aqui, né, no livro, ele é baseado no povo dela, mas ainda assim os lugares, né, o povo em si da história é fictício, né, não existe um povo naquela região, e aquela região não é do jeito que ela descreveu ali, né, então essa parte é fictícia, mas baseada, de novo, né, no povo dela, no lugar onde ela vive e tudo mais. E ela fala o quanto ela queria que esse fosse um livro sobre luto, sobre perda, sobre dor, sobre violência, sobre injustiça, que são coisas, né, que o livro trabalha e denuncia, né, de certa forma, mas ela também queria que fosse um livro sobre alegria, sobre a vida, sobre amor, sobre união, sobre comunhão, e o livro traz tudo isso, né, então tem passagens que são extremamente bonitas e sensíveis, assim, de eu ficar com o olho realmente marejado lendo, com aquela sensação, né, enfim, de uma força maior, de uma comunidade maior, que vem realmente desse senso de comunidade, que é uma coisa que eu acho muito bonita, e ao mesmo tempo, né, que ele tem esses lados, então, de você ver laços aí familiares, laços de parentesco, que vão além de laços sanguíneos,
sanguíneos, né? Você também tem esse outro lado que é mais difícil de você digerir, que retrata também, né, uma realidade brutal. Então, um dado que a autora traz nesse livro, né, na nota dela, é que a cada 5 mulheres indígenas, 4 vão sofrer violência sexual, física, enfim, em algum momento da vida. 4 em 5, gente. É um número alarmante, é um número absurdo de alto. E aí ela traz o dado também que a maior parte dos homens que cometem essas violências com as mulheres são, em sua maior parte, não indígenas, mas a violência também é cometida, né, por homens indígenas. E isso, em grande parte, né, acontece porque são pessoas invisibilizadas, né? São pessoas em que não se tem a noção de que elas importam como as demais, né? Que se não se dá a devida atenção a elas. Então, eu acho que ela toca, né, numa ferida, num tema que é necessário, né, que é preciso ser visto, ser ouvido. São traumas coletivos muito grandes, porque a gente sabe, né, que a vivência indígena é uma vivência que traz um trauma coletivo muito grande, por ter sido, né, enfim, em grande parte exterminada pela chegada, né, dos colonizadores nos mais diversos países, né, então é um trauma para os diferentes povos indígenas, mas ao mesmo tempo são povos, né, que trazem uma cultura muito forte, que trazem uma força muito grande consigo, né? Então, eu gostei demais de ver tudo isso expresso e apresentado aí no livro, e com certeza valeu a leitura. Bom, eu ainda não sei se eu vou conseguir ler Uma Centelha na Escuridão, começar agora ao longo do dia, se vai ficar pra noite, ainda tá cedo, não são 9 horas ainda, mas eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu vou assistir agora a defesa do mestrado da minha amiga, né, vou dar essa força aí pra ela, vai ser virtual mesmo, né, então consigo vir daqui, mas aí eu tenho a tarefa do francês pra fazer, que eu tenho aula de francês de noite, fiz minhas provas, aliás, na semana passada também. E aí, além disso, né, eu tenho uns posts pra preparar, foto pra fazer, então não sei se vai dar tempo de começar a ler ao longo do dia, mas espero que sim, porque eu tô muito ansiosa por essa leitura e, mais ainda, eu estou muito ansiosa pela Loucura do Mel, que eu tô deixando por último. Eu ia fazer companhia, Abbiamo ballato sulle nostre tombe. Leitura iniciada, eu li agora 50 páginas, até que rápido, então é uma leitura fluida, mas assim, eu tô sendo talvez um pouco cri-cri aqui com a narrativa. Eu tô achando o texto do livro um pouco exagerado, um pouco dramático demais, sabe? Assim, ele tem muitas frases de efeito, uma escrita assim que ela vai para um apelo emocional, sei lá, né? Eu não tô gostando muito disso, tá me soando um pouco brega, pra ser sincera. Então, assim, vamos ver como a história se desenvolve, né? Pra ver se a história me cativa, porque a narrativa em si eu não tô curtindo muito. Só pra vocês terem um exemplo, vou ler um trechinho bem rápido aqui, ó. Recusei-me a admitir a crescente sensação de náusea na garganta. A forma como o azedume do esterco ao longe parecia se misturar com as doces magnólias. O barulho ensurdecedor das moscas que ouvia zumbindo em algum lugar, rodeando alguma coisa morta. Tipo, tem muito adjetivo aqui, tem muita imagem forte, sei lá. Não tô me identificando muito, não. Cheguei da manicure, não tem muito tempo, e tô aqui fazendo um cafezinho pra mim. Na verdade, eu não estou fazendo café. Pra vocês terem noção do nível da minha correria, eu estou esquentando pra mim café que eu tinha deixado no meu copo térmico às 10 da manhã, quando eu preparei, e eu não consegui terminar de tomar, porque eu não parei o dia inteiro. Amanhã é o evento de lançamento de Escrito nas Estrelas. Eu vou casar de manhã, então o dia tá super corrido. Uma das coisas que eu fiquei fazendo mais cedo foi embalando
os docinhos que a gente vai dar de brinde amanhã. É uma palha italiana que a gente escolheu fazer porque, assim, uma das características maiores, né, de Escrito nas Estrelas é a nostalgia dele. Palha italiana é uma coisa nostálgica, né? E a gente queria, na verdade, fazer rabanada, porque a Nanda trabalha num restaurante que chama Rabanada. Só que não ia ter como, rabanada é frita e tal, então a gente resolveu fazer uma palha italiana e empanar ela, né, passar depois numa mistura de leite em pó com canela, que aí fica esse gostinho, né, que lembra a rabanada. Mas enfim, né, o vlog não é sobre isto. Tô aqui preparando, esperando meu waffle ficar pronto. Eu avancei até que bem na leitura esses dias, eu já passei da metade do livro, mesmo tendo pouco tempo pra ler, então todas as vezes que eu sento pra ler eu consigo avançar bem. A minha birra com a narrativa deu uma melhorada, não tô ficando tão irritada, embora... Aliás, não estou ficando irritada, vai. E tem algumas passagens até que eu tô achando bem ok, mas ainda assim eu acho que é uma narrativa um pouco exagerada, vai, não me agrada de todo. E por enquanto eu tenho um palpite, né, a respeito de uma possível reviravolta. Não teve, acho que, nenhum indício muito forte sobre isso, é mais um palpite mesmo, algo que eu olho e falo, tem cara de que na verdade não é isso aqui, que é isso, esse outro aqui. Mas não sei, pode ser só, né, sendo só as vozes da minha cabeça achando isso. Quando eu, né, de fato finalizar, eu falo pra vocês se eu tava certa, se eu tava errada, o que aconteceu. E o que eu vou passar no waffle é essa pasta aqui de castanha de caju, de beijinho da It Clean. Ela é vegana, tá? Os produtos da It Clean são veganos. E, gente, essas pastas deles são divinas. A Dux, né, onde o Rafa trabalha, que é de suplementos e tal, adquiriu a It Clean, então agora faz parte, né, da empresa. E por isso que eu conheci a It Clean, né, porque o Rafa tá trabalhando com a marca. E, de verdade, gente, é muito gostoso. Os produtos que eles usam, olha os ingredientes aqui, ó. Vamos falar sobre rótulos, né? Sempre a ordem dos ingredientes que aparecem é a ordem do que tem, do que mais tem. Então, ó, o que mais tem é realmente castanha de caju, coco, leite de coco, aí aparece um aroma natural de coco, sal do Himalaia e edulcorante stevia. Olha isso, os produtos, assim, são quase não tem, né, produto industrializado, matéria-prima, né, natural, de fato, e não tem adição de açúcar. Então, bem interessante para quem gosta de pastinhas do tipo. Fica aí a sugestão, tá aqui na informação nutricional. Como ela é uma pasta, né, de oleaginosas e tal, ela obviamente vai ter bastante gorduras, né, gorduras totais e tal, mas ainda assim é um produto que acho que vale bastante a pena. Fica a dica aí. Quando eu falo que a narrativa é brega, quando as pessoas se machucam de maneira física, os hematomas e cicatrizes ficam visíveis, mas quando o sofrimento emocional, mental, as marcas são mais profundas. Até aqui, tudo bem. É possível enxergar todas as noites insones no reflexo dos olhos, cada lágrima marcada nas bochechas, cada explosão de raiva gravada nas rugas da testa, a sede de sangue rachando a pele dos lábios. É o quê? Bom, eu tô no meu dia de folga. Agora eu sou uma mulher casada. Deu tudo certo também no lançamento de Escrito nas Estrelas. Sábado foi um dia super especial, mas foi também um dia corrido, né? Então, obviamente, não li nada no sábado. Mas ontem, né, descansando, eu consegui finalizar Uma Centelha na Escuridão. Faltavam menos de 100 páginas pra eu terminar. Então, leitura concluída. E agora eu já comecei A Loucura do Mel, que eu tava super ansiosa pra ler, né? Então, como eu tô aqui no meu dia de descanso, vou me dedicar à leitura. Sobre Uma Centelha na Escuridão. Foi uma leitura, no fim das contas, bem mediana. Eu me decepcionei com o livro, eu acho que eu tava com muitas expectativas em relação a ele. A premissa tinha me chamado muita atenção e tal, e no fim das contas, né, isso não se cumpriu. Então, para além da minha questão, né, com o texto em si, que eu não gostei do estilo da autora, a história também foi previsível. Porque aquilo que eu supunha, né, quando que eu comentei pra vocês, estava certo. Então, eu acertei, né, a grande reviravolta da história. Mesmo também assim, quando a autora vai tentando te guiar
por determinados caminhos, na minha cabeça eu já falava, eu tenho certeza que não é isso que ela tá falando vai se explicar de forma XYZ e no fim das contas vai ser o que eu acho. E eu tava certa. Então, assim, eu acho que ela não é uma história que tem pontas, mas que a resolução em si, pra mim foi muito óbvia. Era, assim, o único caminho que ela podia percorrer, né, pra fazer a história acontecer de uma forma surpreendente era aquele. Então, por isso que acabou não me surpreendendo, né? Na verdade, assim, eu acho que ela tinha duas opções, mas pra uma dessas opções de fato se concretizar, ia acabar gerando talvez muitos furos na história. Então, enfim, viável mesmo, eu só via uma possibilidade e no fim era essa possibilidade mesmo. O livro, ele tem também uma mescla, ele tem uma presença psicológica que é muito importante na história. E assim, eu acho que o livro tem potencial, né, de fazer com que as pessoas gostem e tal, se elas não sacarem qual é a revelação, né, porque no fim das contas foi uma leitura também instigante e tal, e se a pessoa também não se incomodar com o estilo de escrita, o que eu acho que não é um grande problema, foi realmente algo pessoal, o livro pode agradar, mas pra mim, no fim das contas, ele foi bem mediano e é isso. Mas agora, com relação à Loucura do Mel, eu já tô super engajada, eu já tô muito dentro da leitura, eu tô chegando em 15% do livro, e considerando que esse é o maior de todos os livros, eu rendi bastante nessa manhã. Quero ver se eu continuo agora, né, ouvindo a leitura pela Alexa. Bom, eu gosto muito também, né, de como as autoras estão trabalhando a apresentação dos personagens. Elas estão fazendo aquilo que eu já mencionei também no Lugar Errado, Hora Errada, sobre apresentar, né, os personagens dentro do contexto, sem ficar explicando muita coisa. Então, a Lily, por exemplo, que é a personagem, né, que vai morrer, e isso não é um spoiler, tá? Isso acontece no início da leitura e tá até na sinopse. Ela é uma personagem muito inteligente, por exemplo, né? E a gente tem, sei lá, um momento de alguém descrevendo a Lily como alguém inteligente, porque a gente percebe que ela é inteligente pelas falas dela, pelos pensamentos dela. Então, é algo que eu gosto muito. Então, eu já tô super presente na história. A Ivy, né, que é uma das membros aqui do canal e que me acompanha já há muitos anos, ela comentou, né, ela tava lendo esse livro semana passada e ela comentou comigo que ela achava que ele tinha uma vibe meio O Pacto, que foi o primeiro livro que eu li da Jodi Picoult e é um dos meus favoritos dela. E realmente, nesse começo, ele tem, né, algo que se assemelha. Mas vamos ver, né, que caminhos as autoras vão escolher trabalhar. Eu já pensei aqui em várias hipóteses, várias possibilidades e vamos ver o que elas vão escolher. E uma coisa que eu tô gostando bastante também é como a autora tá apresentando a questão da apicultura, né? Então, uma das personagens, a Olivia, que é mãe que seria a sogra da Lily, né? Ela é apicultora. Então, ela tá mostrando, né, muito desse mundo de apicultura, sobre como as abelhas trabalham, né? Como é esse reino. E eu acho isso muito interessante. Me lembra também muito o livro Tempo de Partir, da Jodi Picoult também, que ela faz muito essa visão sobre os elefantes. E que foi algo que eu achei muito rico na história e também como isso contribui na narrativa, né? No sentido da relação que ela estabelece dos elefantes com a temática de maternidade. E aqui eu acho que ela vai fazer a mesma coisa, né? Trabalhando a questão das abelhas com as personagens femininas da história, né? Então, tô gostando já disso e tá deixando a leitura ainda mais rica. Gente, olha esse trecho. A Olivia tá falando do irmão dela, que é um advogado de defesa, e eu tenho certeza que essa referência aqui é aos livros O Pacto e 19 Minutos, que são dois livros incríveis, e eu acho que é o mesmo personagem. Eu não tinha reparado que era o mesmo, né, e que rolava aqui um easter egg entre os livros. Ai, meu amor. Ai, 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 ai. Ui, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Vamos lá pro quarto. Vem pro quarto, vem pro quarto. Sobe, sobe, sobe. Vem, pã. Sobe aqui. Ai, ai, ai.
parando a leitura aqui em 33% pra ir buscar o Rafa. Aí a gente vai jantar e eu quero voltar a ler, porque, de verdade, eu não tô com vontade alguma de interromper a leitura. Eu gosto demais dos livros da Judy Picoult. Eu tô muito curiosa aqui também pra saber como foi essa escrita. A Pandora deitando aqui, resmungando. Mas assim, eu tô muito curiosa pra saber como foi a divisão de escrita desse livro. Quanto tem da Judy Picoult, da Jennifer Finney Boylan. Porque até agora, assim, ele tá muito característico pra mim da Judy Picoult. Como eu não li nada da Jennifer, eu não consigo saber o que tem dela ali. Mas, enfim, eu gosto muito porque são sempre situações muito complexas. Nesse caso, a gente acompanha a perspectiva da Olivia, né, que é a mãe do Asher, e da Lily, né? Então a gente vai retrocedendo no tempo para entender um pouco mais da relação dela com o Asher. A narrativa da Olivia é sempre, né, intercalada, na verdade. Ela vai narrando o presente, né? O presente que vai cada vez mais se transformando em futuro, né? Então o tempo avançando, mas também voltando no tempo pra gente entender o passado dela, porque tanto a Olivia quanto a Lily têm traumas muito fortes no seu passado. Então a gente sabe, né, que a Olivia voltou pra cidade natal dela com o Asher por conta de problemas no casamento dela, e aos poucos a gente vai entendendo a complexidade desses problemas. E a gente sabe também que a Lily se mudou para aquela cidade com a mãe por conta de um problema familiar também. Só que isso até agora não foi ainda revelado. Então existe muito essa sensação de que tem segredos que vão vir à tona, de que vai vir uma reviravolta, mas eu não consigo ainda, né, imaginar o que poderia ser. Eu acho que é isso que me faz gostar tanto da história, porque várias possibilidades passam pela minha cabeça. Eu sinto como se várias pistas estivessem sendo deixadas, mas as autoras trabalham tão bem que é difícil você juntar isso sozinha e você ter um quadro assim tão claro, né, do que vai acontecer, como é o oposto do que foi a minha sensação com Uma Centelha na Escuridão, que eu consegui sacar, tipo, todo o livro com aquilo que estava sendo dado, e aqui eu não faço isso, né, não consigo sacar. E a leitura tá muito envolvente. Eu gosto muito, né, de como tem essa questão realmente das perspectivas, então da gente entender como a situação afeta os envolvidos, ou como cada pessoa, né, vai ter uma camada diferente. Cada vez mais você vai, né, cavando essas camadas e descobrindo coisas que vão trazer novos olhares, mostrando que as coisas não são tão simples. Então, enfim, até agora o livro tá cumprindo tudo aquilo que eu esperava e também, né, cumprindo com as expectativas que eu tinha em relação a ele. Segundo aqui o Kindle, faltam mais ou menos 3 horas para eu terminar o livro. Ontem eu consegui adiantar bastante da leitura colocando a Alexa para ler para mim, né, enquanto eu fazia outras coisas. E assim, o livro chegou num ponto em que ele teve uma grande revelação. Eu não vou dizer uma reviravolta, porque, enfim, foi só realmente algo que trouxe uma outra perspectiva sobre os acontecimentos. Isso me pegou muito de surpresa. Não era algo que eu estava prevendo, imaginando. Na verdade, assim, o livro ele começa de uma forma que chamou minha atenção, né, pela maneira de como as autoras, né, decidiram começar o livro, mas eu não tinha associado isso, né, à leitura até então. Foi um negócio que chamou minha atenção na hora que eu li, mas passou batido depois, e agora fez muito mais sentido. Então, enfim, né, foi uma grande surpresa aqui. E, assim, a impressão que eu tenho é que as autoras colocaram aqui, né, algo na história que é muito importante de ser retratado, de ser discutido, mas que eu fico um pouco com a sensação de estar meio didático demais. Ainda assim, eu também entendo essa abordagem, considerando principalmente o público-alvo do livro, que foi algo que eu já tinha sentido também com 1 Milhão de Pequenas Coisas, que é outro livro da Judy Picoult, que é muito bom, e que, assim, ela vai, no caso, né, de 1 Milhão de Pequenas Coisas, ela, né, que é uma mulher branca, ela tá falando de racismo. Ela tem uma das protagonistas é uma personagem negra, uma enfermeira negra, e outra protagonista
é uma advogada, né, de defesa que é branca. E ela fala muito da questão do racismo, principalmente do ponto de vista de uma pessoa branca, né? Sobre, enfim, você entender nuances e principalmente entender a sua participação no racismo, né? Porque o racismo existe não por causa das pessoas negras, mas por causa das pessoas brancas. E considerando que esse é o público-alvo, né, da Jodi Picoult, pessoas brancas, pessoas cis-hétero, um público talvez um pouco mais conservador, aí eu já não sei, né? Mas, enfim, ela falar diretamente com esse público, né, sobre temas que talvez não sejam os temas habituais, né, que rodeiam esse público, acaba sendo muito importante, mesmo não sendo, né, o lugar de fala da autora. Então, enfim, não sei dizer se a abordagem, né, do que está incluída aqui, da representatividade que está incluída aqui, é de alguma maneira problemática. Do meu ponto de vista, que também não estou nesse lugar de fala, me parece que está sendo feito, né, de uma forma sensível e, enfim, né, debatendo questões que, como eu falei, são bastante necessárias e que acabam agregando também para a história como um todo, que segue num ritmo aqui super intenso, super ágil, né? Então, mesmo ele sendo um livro extenso, ele é um livro muito ágil, é um livro que eu não quero parar de ler. Então, hoje eu acabei travando o pescoço na hora que eu acordei, eu tive um pouco de torcicolo, tô então aqui meio dolorida e meio limitada, então eu quero aproveitar para finalizar a leitura, já que não vai ter muita coisa que eu vou conseguir fazer hoje, né, em termos físicos. Bom, são quase 2 da tarde e eu preciso parar para comer, né? Então vamos lá almoçar. O livro tá quase no fim e, assim, a gente ainda não sabe o que aconteceu. Eu acho que esse também é um dos grandes trunfos da história e algo que é comum nos livros da Jodi Picoult, que é o fato dela ir contando, né, os acontecimentos, intercalar os pontos de vista, mas ela não te mostra necessariamente o que aconteceu. Então, da mesma forma, né, que as personagens estão acompanhando o julgamento, descobrindo os acontecimentos, né, enquanto tudo tá ali, né, se passando, a gente como leitor também tá descobrindo. Então, assim, a Lily morreu, a gente não sabe se foi acidente, se foi homicídio, a gente não sabe se o Asher é ou não culpado. E você é colocado nessa posição para julgar junto, né, para tirar suas decisões. E ao mesmo tempo que você tem momentos de ficar com o coração na mão, né, de pensar num adolescente inocente que tá sendo acusado de matar a garota que ele ama, de você ver a impotência da mãe. Então são sentimentos muito fortes, muito reais, muito angustiantes, né? Tiveram vários momentos que eu vi, assim, meu olho ficar cheio de lágrimas de pensar nessas vidas afetadas, no quanto esse jovem, né, passando pela experiência de ir pra cadeia e tudo mais, vai ter, né, também sua vida completamente modificada, o quanto de parte, talvez, da inocência que ele poderia ter foi perdida ali. Então, assim, sentimentos bem complexos. Ao mesmo tempo, você tem momentos que você também tá duvidando dele, que você se pergunta, será que realmente ele é inocente? Será que ele não tem participação? E, assim, eu tô em 80% e eu não tenho uma certeza definitiva. Eu posso pender mais pra um lado do que pro outro, mas certeza mesmo eu não tenho. Pensando em possíveis reviravoltas na história, porque conhecendo a Jodi Picoult, eu sei que ela vai botar alguma reviravolta ainda. Eu tenho algumas suposições do que pode ter acontecido, mas que de maneira alguma elas estão óbvias na narrativa, né? Então eu tô tendendo aqui para 3 possíveis suposições, 3 possíveis reviravoltas, mas que é mais por uma certeza minha de que vai vir uma reviravolta do que por a história deixar alguma dessas brechas. Então, vou comer e voltar a ler, porque se eu não terminar esse livro hoje, eu não me chamo Ayone. Acabei de acabar e, assim como eu esperava, realmente veio aí uma reviravolta no final e era o que eu imaginava. Eu acertei qual era a reviravolta. Eu gostei bastante do livro. Eu acho que nesse finzinho ele acabou sendo um pouco mais rápido e talvez não tendo, assim, conclusões que deixem a gente 100% satisfeito. Sei lá, né? Achei que foi um pouquinho rápido, mas eu acho que isso não diminui a força do livro, o impacto que ele causou. As notas das autoras são extremamente necessárias e eu acho
acho que elas também ajudam a gente a entender um pouco da escrita do livro, né? Eu tinha comentado que eu não sabia como tinha ficado essa divisão entre elas, né? E no fim das contas, a Jodi Picoult escreveu a maior parte dos capítulos né, da mãe do Asher, da Olivia, e a Jennifer Finn Boyle escreveu os capítulos da Lily. E na minha cabeça eu já tinha pensado numa possível divisão como essa, né? Especialmente porque eu achava os capítulos da Olivia muito a cara da Jodi Picoult, mas elas também, né, escreveram, cada uma delas escreveu um pouco da perspectiva da outra, né? Elas combinaram que as duas escreveriam um pouco de cada, para que justamente a gente ficasse com essa sensação de quem escreveu o quê, né? E para que a narrativa ficasse, de certa forma, muito homogênea, né? E eu acho que elas foram muito bem sucedidas nisso. A nota da Jodi Picoult, ela traz, assim, umas cutucadas necessárias, né? Para uma certa autora, que eu não vou mencionar aqui, porque isso talvez envolva falar um pouco mais do que tá presente no livro e que não é algo que eu deva mencionar, mas assim, lendo você entende. Eu quis aplaudir a Jodi Picoult por isso. Pesquisando um pouco mais também sobre a Jennifer Finn Boyle, eu entendi um pouco mais também e a importância da presença dela nesse livro, e eu acho que isso também permitiu que o livro tivesse o cuidado que de fato ele tem. Então, não acho que é o meu favorito da Jodi Picoult. Como eu falei, eu acho que algumas partes dele foram um pouco didáticas demais. E eu já tive outros livros dela que acabaram me surpreendendo mais, né? Então, enfim. Mas ainda assim, como eu mencionei também, ele me manteve muito presa durante toda a narrativa. Até o final eu não tinha, assim, eu não tinha certezas, né? Não é como, por exemplo, no caso de Uma Centelha na Escuridão, que eu tava, tipo, botando minha mão no fogo pela reviravolta que eu adivinhei. Nesse caso, eu tinha um palpite. Eu tinha uma sugestão, uma possibilidade, mas ela era uma entre outras possibilidades e não era, tipo, realmente uma certeza. Era só algo que eu vi ali como possível e, de fato, foi o caminho que foi seguido. Então, bom, o livro atendeu as expectativas que eu tinha em relação a ele e, com certeza, foi uma leitura excelente. E uma coisa que faltou comentar aqui é que eu não sei se a tradução do título em português foi a melhor escolha, né, de título, porque, assim, embora ele seja um livro que ele tenha muita presença das abelhas, até do próprio mel, a gente não tem tanto essa associação da loucura com o mel. O título em inglês é Mad Honey, que seria, né, na verdade, não uma loucura do mel, porque a gente não tá falando de madness, mas seria mais ou menos como, se a gente for literal, né, um mel louco, mel maluco. Só que, na verdade, tem um duplo sentido nesse título, porque honey não é só mel, ele é um apelido carinhoso pra alguém, né? Seria como um querido ou uma querida. E aí isso tem tudo a ver com a história, porque em grande parte, né, esse livro, ele aborda a questão de relacionamentos abusivos e ele traz muito o tempo todo, né, questionado a qualidade do relacionamento do Asher com a Lily, se eles tinham um relacionamento saudável ou não, e todas as ramificações a partir disso, né? Então, no sentido de que você pode ter uma pessoa amada perto de você e essa pessoa pode ter um ataque de fúria, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem o Mad Honey, né? Então, enfim, de você ter esse relacionamento, né? Porque quando você fala loucura do mel, você pensa muito mais numa ligação do mel e não pensa tanto nessa associação de relacionamentos. Então, assim, não sei, né? Não é um título fácil de você traduzir, mas eu fiquei realmente com essa sensação de que, enfim, de que ele acabou perdendo um sentido que era muito essencial no inglês, né? Que existe no inglês e que no português, na minha impressão, na minha sensação, acabou passando e deixou até uma primeira impressão diferente do livro, né? Quando eu vi A Loucura do Mel, eu não sabia muito bem o que esperar dessa história, o que esperar desse livro, e ela foi, na verdade, até um pouco diferente de um primeiro pensamento, né? Não diferente do que tá na sinopse, mais do que talvez o título possa indicar. E aí, alguma das minhas impressões te surpreendeu? Acho que se eu tiver que fazer um resumo aqui das minhas leituras, Uma Centelha na Escuridão talvez tenha sido o livro mais típico aqui em termos de thriller, por a gente ter mais esse thriller investigativo, com uma mistura realmente de thriller com um quê de psicológico, mas no fim das contas foi também o único livro dessa lista que me decepcionou.
Achei curioso que nenhum deles é um thriller policial típico, de fato, no sentido da gente ter uma investigação pela perspectiva da polícia. O máximo que se aproxima disso, né, o Guardião da Filha do Fogo, em que ela vai trabalhar com a polícia, mas ainda assim a gente não tem a perspectiva de um policial conduzindo a investigação. Mas eu acho que foram experiências muito válidas, até porque elas trouxeram outras reflexões e outras camadas, né, para a história que me agrada muito. Então eu gosto muito de ter também essa perspectiva individual das personagens, essa perspectiva particular, essa coisa mais humana, né, não só as provas de fato do crime. Acho que em termos de agilidade, de ser aquele thriller viciante, eletrizante, os livros, né, que mais me entregaram isso foram Lugar Errado, Hora Errada e A Loucura do Mel. Deles todos, né, o que tem um final talvez mais palatável é O Lugar Errado, Hora Errada, enquanto A Guardião da Filha do Fogo foi, eu acho que o que mais me deu, assim, um soco. A Loucura do Mel também dá uns socos na gente, vale dizer. Eu acho que são as duas histórias mais pesadas nesse sentido e também as duas histórias mais ricamente construídas. Se eu tiver que fazer um ranking aqui, muito provavelmente o meu primeiro lugar, considerando, né, o geral, experiência de leitura, história e tudo mais, acho que ficaria para A Loucura do Mel, como eu imaginava que ficava mesmo. O segundo lugar, eu consideraria um empate entre Lugar Errado, Hora Errada e A Filha do Guardião do Fogo. E o último lugar aí, certamente fica para Uma Centelha na Escuridão, porque esse, como eu já mencionei algumas vezes, me decepcionou. Espero que vocês tenham gostado de assistir a esse vlog. Deixem os comentários de vocês, porque essa é uma forma muito importante de vocês ajudarem meu trabalho, faz o YouTube entender que vocês têm interesse, né, naquilo que eu publico aqui e vai entregar meu vídeo para ainda outras pessoas. Se você está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita e ativa o sininho para não perder notificações de vídeos novos e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Se você ainda não faz parte do clube de membros, já faça a sua assinatura, porque assim você garante benefícios exclusivos, ajuda meu trabalho e cria uma relação ainda mais próxima da gente, além de fazer parte de uma comunidade literária muito gostosa, muito próxima e com relações muito próximas ali entre a gente, sempre envolvidas pelos livros. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.